Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem? Como é que vocês estão, hein? Nesse período de pandemia que nós tivemos que ficar afastados, né? Então é preciso voltar. E aqui nós estamos, né, para reiniciar o nosso ano letivo. Pessoal do sétimo ano, tudo bem mesmo? Como é que nós estamos? Espero que todos estejamos bem, tá? Então, professora Edinalva, redação, olá! Estamos aqui de volta. Pessoal, vou só passar aqui rapidamente para lembrar os assuntos que a gente estudou nesse início de ano, né? Que por conta da pandemia, do Covid-19, nós tivemos que dar uma pausa, né? Então, vejam só. Nós iniciamos o ano com a interação da turma, as apresentações, né? E aí a gente trabalhou a linguagem, a comunicação, os elementos da comunicação, e a gente fez uma pequena introdução de fábula, de conto, né? Inclusive, nós temos algumas atividades no livro de vocês, tá? Que nós deixamos algumas leituras para serem feitas, certo? Então, eu quero já adentrar o assunto de hoje, já iniciando um novo tópico, tá? Mas antes disso, eu já quero deixar uma atividadezinha para essa semana. Uma atividadezinha básica, tá, pessoal? De leitura. E vocês irão fazer um breve resumo. Então, estão lembrados deste livro? Livrinho de vocês. Esse é o meu, mas vocês têm o de vocês, tá? Lembrem que lá na página, tá? Ó, o meu tá anotado. Lá na página 11, capítulo 2, nós temos mito e lenda. Olha a data, pessoal. Nós paramos aqui, tá? Então, a gente vai dar continuidade a partir daqui com os textos, né? Para a gente estar fazendo a leitura, certo? Mas, além dessa leitura, a gente tem uns outros assuntos que a gente precisa ver. E o nosso assunto de hoje, a gente vai começar a falar sobre a narração e a descrição. Na verdade, eu já falei na sala de aula sobre narração e descrição, mas a gente vai relembrar para vocês o que é a narração e o que é a descrição, certo? Mas antes eu já vou deixar a atividade. A atividade esta, que já deixei lá na data aqui, como o próprio livro já está marcando. 13/3, tá? Então, nós tivemos que ser interrompidos por conta de todo esse processo de pandemia, né? E a gente não pôde dar continuidade. Então, como atividade para essa semana, vocês vão fazer a leitura aqui da página 11, tá? Lembrando que vocês vão ver o que é mito e lenda, tá? Prestem atenção para que vocês façam direitinho a atividade. Então, leiam esse texto, Perseu, o Argiano. Então, mito e lenda. O que é mito e o que é lenda? Vocês vão se fazerem essa pergunta e vocês mesmos vão me dar essa resposta, tá? Eu vou esperar a resposta de vocês, ok? Então, leiam o texto, depois pesquisem o que é mito e o que é lenda. E eu vou querer a resposta dessas duas questões. O que é mito e o que é lenda, ok? Esse texto serve apenas para basear-se, beleza? Então, agora vamos para o assunto que mais vai interessar a gente, que são os tipos textuais, tá? Tipo textual. O que é tipo textual? Refere-se à forma como se apresenta um texto, tá? Tendo em vista o propósito para o qual foi redigido. Até bem pouco tempo, eram considerados 3 tipos textuais: narrativo, descritivo e argumentativo, que nada mais é que dissertativo, tá? Atualmente, embora não haja, tá, consenso entre esses teóricos, né, consideram-se em especial as seguintes categorias de textos:
descrição, narração, exposição, injunção, argumentação e o diálogo. Então, todos esses são tipos textuais. Antes eram apenas 3: narração, descrição e argumentação. Tá? Eram apenas 3. Hoje, nós já temos mais que 3, ok? Então, a tipologia, tá? A que recorre o autor na construção do seu texto está diretamente relacionada ao propósito de sua redação. Dizer como é uma descrição apresenta uma sucessão de acontecimentos, tá? Em que haja essa relação. Descrição, como o próprio nome já diz, descrever algo ou alguém ou ainda alguma coisa, tá? Então, a descrição de todos os tipos textuais, eu acredito que ela seja mais fácil para a gente identificar em um determinado texto, certo? Se, por exemplo, eu colocar um texto para vocês e pedir que vocês me digam que tipo textual é aquele, vocês irão identificar com mais facilidade a descrição, porque ela vai vir carregada de características, né, pessoais, ou, se for no caso de uma pessoa, ou características de algum objeto. Então, ela vai ser mais fácil para identificar, certo? No caso da narração, ela vai apresentar informações sobre a narrativa, o fato, o acontecimento. Vai ficar um pouquinho mais difícil, vocês terão que ter mais atenção, tá? Na hora de identificar esse tipo textual, certo? No caso da narração. Já no caso da argumentação, a gente vai ter que analisar com mais cuidado, porque a ideia central que vai estar por trás de todo o processo, no caso de todo o desenrolar da redação, tem que ser bem detalhada para que vocês possam atentar-se para a identificação, tá? Pensando apenas nesses 3 mais importantes, a meu ver, certo? Então, eu vou falar só um pouquinho sobre o texto descritivo. O texto descritivo, ele decorre de uma percepção sensorial, já que o autor traduz para seu interlocutor, tá? O que apreende por meio de um ou mais dos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos? A audição, a visão, o tato, o paladar, né? E a visão, a audição, tato, paladar e o olfato, tá? Com o objetivo de propiciar-lhe a reconstrução mental do elemento descritivo, do elemento que está sendo descrito, tá? Então, quanto maiores os detalhes, maior será a proximidade da imagem construída mentalmente para aquela pessoa que está fazendo a leitura daquele determinado texto, certo? Então, esse é o texto descritivo. Já com o texto narrativo, tá? A narração, ela caracteriza-se pelo relato de um determinado acontecimento a partir da organização de elementos como narrador, enredo, personagem, tempo e espaço, tá? O narrador é aquele que narra ou conta o texto, conta uma história, tá? E não pode ser confundido com o autor, que é aquele que cria o texto. A narrativa, ela pode ocorrer em primeira pessoa, no caso eu ou nós, tá? E nesse caso, há o narrador personagem. Quem é o narrador personagem? O narrador personagem é aquela pessoa, tá? É aquela pessoa que vai estar o tempo todo participando da história,
tá?